Piscina Infinita ou Infinity Pool, do diretor Brandon Cronenberg, é uma mistura de terror com paisagens bonitas e ficção científica. Nesse vídeo aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre esse filme. Vai ser um vídeo com spoilers, então se você ainda não viu, pausa esse vídeo, vai lá assistir, depois volta aqui para a gente conversar um pouquinho sobre ele. E eu vou te mostrar que sim, essa piscina é mais infinita do que ela aparenta. Eu sou o Caio Correia e você está no Cine Caio. No filme a gente tem o James, interpretado aqui pelo Alexander Skarsgård. Ele é um autor, ele sofre de bloqueio criativo e não consegue produzir mais nada. Ele decide então, junto com a sua esposa Em, vivida pela Cleopatra Coleman, viajar e se hospedar em um belíssimo resort num país fictício chamado Litouga, para tentar ganhar novas inspirações para sua escrita. Lá eles conhecem a Gabi, vivida aqui de uma maneira muito boa pela Mia Goth, uma turista que costuma viajar constantemente por esse lugar e conhece bem a região. Acompanhados da Gabi, do marido dela e dos seus amigos, o casal Em e James acabam se metendo em uma tremenda furada quando atropelam e matam um habitante daquele lugar. Eles descobrem então que o país possui leis rígidas contra criminosos e contra pessoas que promovem atos de imoralidade, às vezes chegando até a pena de morte, dependendo da gravidade do crime cometido. Mas, como James e Em são turistas e são ricos, os policiais decidem dar mais uma chance a esse casal. Para James, então, se livrar do assassinato por atropelamento, ele tem que pagar uma certa quantia em dinheiro, e através dessa quantia de dinheiro, os cientistas desse país conseguem fazer um clone do James. Um clone perfeito, com suas memórias e seus pensamentos. E é esse clone, então, que será sacrificado em nome da justiça. E aqui a gente tem a primeira grande temática do filme, que é o privilégio de você ser turista, estrangeiro e rico em um país belíssimo, mas subdesenvolvido, cujas leis são extremamente severas para quem comete crimes e atos de imoralidade. Os criminosos aqui pagam literalmente com a vida, mas apenas aqueles criminosos cujo dinheiro não consegue pagar a criação de um clone. Aqui a gente tem a primeira crítica social ao privilégio de ser turista vindo de uma região economicamente superior. E é uma crítica bastante interessante quando a gente pensa na nossa vida real. Quantas vezes a gente vê na TV alguma notícia, alguma coisa a respeito de turistas que viajam de um país economicamente superior para outro mais pobre, e lá eles aprontam alguma coisa e não são punidos pela lei justamente por serem turistas. Outro ponto bastante interessante do filme é a transformação psicológica que vai ocorrendo no James conforme os clones vão sendo criados. A cada clone, o James parece ser menos humano e mais zumbi. Ele está cada vez mais fragmentado, mais dividido. Ele é menos ele e mais o outro, ou os outros. Suas emoções vão se esvaindo, enquanto ele e os demais clonados vão se tornando cada vez mais sádicos e mais desprovidos de emoções. Aqui a gente tem uma questão moral da própria possibilidade de você ser clonado. E esse clone ainda possui todas as memórias e pensamentos do ser original. É como se fosse uma cópia exata de você, até aquele momento ali. Isso nos faz questionar, e é até explorado pelo filme, o quanto de originalidade o clone possui. Se ele é exatamente um Ctrl+C, Ctrl+V de você, como você consegue provar que o clonado, na verdade, não é você? Eu gostei da maneira que isso é abordado no filme, ainda que bem brevemente. Ainda na questão dos clones, a gente consegue pensar também no certo sofrimento que aquele ser clonado passa. O objetivo dele é morrer. Ele é criado para isso.
E ser criado com todas as suas memórias, todos os seus pensamentos passados, ele sabe que ele vai morrer então. Ele sente a própria morte como o ser original sentiria se fosse ele. E o próprio James é obrigado a assistir tudo isso acontecendo. Ele é obrigado a assistir a própria versão clonada sendo assassinada, sendo punida. Mas James, em vez de sentir uma empatia, uma tristeza por ver aquilo, não. Ele parece gostar do que vê. É aqui que começam os primeiros sinais de sadismo e desumanização que toda essa situação de clonagem desperta. Esse é um filme que permanece na gente quando ele acaba. Eu fiquei, depois mesmo que terminou, 2 dias depois, pensando nas possibilidades morais causadas pela clonagem humana. Quando eu estava levantando material para esse vídeo aqui também, eu me lembrei da existência de um fenômeno psíquico do ramo da psicoterapia chamado de duplo, ou Doppelganger em alemão. Foi um fenômeno abordado desde o século XVII na literatura, é um fenômeno estudado por Lacan, por Freud, e a gente consegue perceber também nesse filme certas comparações possíveis. Mas o que é o duplo? Você deve estar perguntando aí agora. O duplo é o encontro repentino com a nossa própria imagem. O encontro com um estranho exatamente igual a gente. E não como uma imagem refletida, como se a gente estivesse olhando para o espelho ou olhando para um vídeo nosso. Mas, na realidade, a gente está vendo um ser real. Uma pessoa de carne e osso que se parece muito com a gente. Como eu falei, o duplo é um tema abordado já há bastante tempo na literatura, e um bom exemplo disso é o conto William Wilson, do Edgar Allan Poe. Nessa obra, o rapaz chamado William Wilson tenta racionalizar a respeito de outro rapaz que ele conhece, que tem a mesma aparência que ele e que também se chama William Wilson. É o seu duplo. É difícil não comparar a clonagem existente em Piscina Infinita com os duplos estudados na psicologia, porque ambas as ideias possuem, no fundo, a mesma problemática. Olha só, eu trouxe aqui um artigo produzido por um grupo de estudos de psicanálise da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chamado O Duplo como Fenômeno Psíquico. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser ler com mais calma, ver mais detalhes também. Mas eu vou ler para vocês aqui um trecho desse artigo que tem tudo a ver com o que o James passa ao longo do filme, principalmente quando ele se vê objetificado por esse clone. Diz o artigo: o sujeito se ausenta, se eclipsa ao se fazer representar na acepção de representante diplomático no simbólico, pelo par significante. Esse sujeito intervalar, eclipsado, é aquele que se inseriu no outro lugar da linguagem ou, dito de outro modo, se fez representar no outro, se deixando levar pelo efeito de sua própria fala, inclusive. Mas o que é que isso significa? O fenômeno do duplo e o fenômeno da clonagem possuem os mesmos resultados. Aqui em Piscina Infinita, James se ausenta cada vez mais na medida que é representado pelo seu par significante, o seu clone. Conforme as clonagens vão ocorrendo, ele vai sendo cada vez menos o James e vai se tornando mais perverso, mais animalesco. Dostoiévski também chegou a escrever um pouco sobre o tema, no seu romance chamado de O Duplo, lá em 1846. Nessa obra, um sujeito precisa lidar com o fato de que foi usurpado por uma pessoa igual a ele. Ali, o protagonista chega a pronunciar a seguinte frase: sou onde não me vejo e me vejo aonde não sou. Eu consigo ver que Piscina Infinita bebe da mesma água que Dostoiévski bebeu. Aqui, o James está aonde ele não se vê e se vê aonde ele nunca deveria ter estado. E, uma vez nessa situação, ele nunca mais poderá voltar a ser o que já foi um dia. Enquanto os outros, como a Gabi, conseguem
tirar a maquiagem, prender o cabelo e voltar para a normalidade de suas casas, se misturando de cara limpa no meio da multidão de pessoas comuns, o James, no aeroporto, estando aonde ele não se vê, resolve permanecer no resort. Tirando o trio principal, eu não vejo outras personagens ali com certo destaque, nem mesmo com uma atuação muito boa. Em relação a Mia Goth, ela poderia ter entregado mais do que ela entregou, mas eu acho que esse não é um problema dela, eu acho que é uma questão de roteiro. Tem uma cena mais pro final do filme que acontece na estrada, quando ela vai buscar o James, que está quase indo embora, que ela consegue entregar muito, ela atua muito bem, mas é quando o roteiro permite isso a ela. Nas demais cenas, que o roteiro não exige muito, ela entrega aquilo que é pedido, mas nada muito além do comum. Para quem é fã do terror, vai conseguir também identificar em Piscina Infinita uma certa homenagem com outras obras. No começo nós temos uma pequena referência a Misery, Louca Obsessão. O atropelamento ali na estrada lembra muito o começo do filme que vocês fizeram no verão passado. E as máscaras que o grupinho ali da Gabi usa também nos remetem a The Purge. Eu não consegui deixar de associar também o filme com Westworld. Westworld é uma série que se passa num espaço limitado, controlado por pessoas ricas que vão até aquele parque, até aquele local para se divertirem, sem ali sofrerem maiores responsabilidades por mortes, por acontecimentos que ocorrem naquele lugar. Isso é muito o que acontece ali naquele país. Tanto em Westworld quanto em Piscina Infinita, os ricos podem mostrar o seu pior lado sem sofrerem maiores consequências. Falando um pouquinho dos elementos técnicos do filme, a câmera está sempre inquieta. Ela não poupa focalizações extremas, excessivamente próximas, mesmo em lâmpadas, em faróis. Isso causa um certo incômodo a princípio. Ela chega a girar até em 360 graus, mostrando a paisagem. Então, é até um pouquinho difícil da labirintite não atacar. Quem é fotossensível, então, vai se sentir especialmente mal nas sequências ali em que ocorrem alguns delírios. No geral, as cores do filme são meio frias. Tanto as paisagens abertas, que têm tons mais de azuis, quanto as fechadas. Na piscina onde os moldes dos clones são feitos, até mesmo o vermelho daquela água também causa uma sensação de frieza. É um vermelho puxado mais para o cinza, mais para o desbotado. A duração do filme também é um ponto a ser levantado. O filme ele parece ser um pouquinho mais longo do que ele verdadeiramente é. É um filme de 1h40, mas que se arrasta em cenas desnecessárias por um lado, perdendo um precioso tempo que poderia ser usado para desenvolver cenas mais interessantes, como é o caso da participação da esposa do protagonista, a Em Foster. Ia ser muito bacana a gente ver ela lidando um pouquinho melhor com os clones do marido. E por se arrastar em alguns momentos descartáveis, dá a sensação de ser um filme mais longo, um pouco cansativo, e que no final fica a sensação de que faltou alguma coisa. Infinity Pool ganhou 3 estrelas comigo, mas quanto mais eu reflito sobre o filme, mais eu encaro ele como uma obra incompleta. Talvez essa sensação de que faltou algo no final seja a explicação de que o filme pode se transpor de uma mera experiência cinematográfica para se tornar um objeto de estudo da psicologia, como mais um desses exemplos aí dos duplos. Vendo por esse lado, a gente consegue agregar ainda mais valor à Piscina Infinita, mas se a gente se prender somente ao filme mesmo, ele cumpre o seu papel de entreter e, no mínimo, a gente termina o filme pensando: e se eu tivesse no lugar do James? E se o clonado fosse eu? Para você que chegou até aqui, meu muito obrigado pela companhia. Eu vou pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve no canal, está sendo uma ajuda muito bacana. Eu estou preparando muitas novidades para vocês, então muito obrigado
por me acompanhar até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.